Eu conheci uma moça há mais de 20 anos atrás, que era muito virtuosa aparentemente, aquela jovem que se destaca pela sua aparente fé e fidelidade ao Senhor. Ela cantava na equipe de louvor, ela demonstrava moralidade, piedade, ela fazia parte da Federação de Jovens do Presbitério Brasil Central, que era um só na época. Ela cantava nos acampamentos de 150 jovens, 200 jovens. Ela se destacava. Ela chamava a atenção não pela beleza em si, embora fosse uma moça bela, mas pela sua postura. Passados anos, eu já me tornado já pastor, fui pastorear a igreja a qual ela pertencia. E eu fiquei sabendo que ela não mais estava na igreja há muito tempo. Ela havia casado com um satanista. E ela tinha abraçado o satanismo. E ela não só tinha abraçado o satanismo, como também ela utilizava na época o Orkut, que era a mídia social da época, antes do Facebook. Ela usava o Orkut para colocar imagens que zombavam da igreja, que zombavam do Evangelho, que zombavam da fé cristã. Ela não apenas abandonou e abraçou algo completamente oposto, mas ela cuspia em cima daquilo que um dia ela experimentou. Ela havia sido iluminada, ela havia provado a palavra de Deus, Cristo. Ela havia experimentado as coisas vindouras, mas ela jogou na lata do lixo e considerou como lixo tudo aquilo que um dia aparentemente ela valorizava. É destas pessoas que o autor está falando. Ele não está falando de pessoas que são crentes e que tiveram um desvio moral, se afastaram da igreja por algum momento. Isso é outra coisa, como Davi fez. Esses são crentes e eles sabem que estão errados. Você conversa com eles, eles reconhecem que estão errados. Eles não blasfemam contra a palavra, eles não blasfemam contra Cristo, eles não zombam do Evangelho, mas eles sabem que estão em pecado e não têm forças em si mesmo para voltar. Esses são os desviados da palavra. Não é esta classe que o autor está falando. Ele está falando destas pessoas como esta moça que eu citei, que saiu da igreja, que zomba do Evangelho, que zomba de Cristo, que zomba dos crentes, que faz de tudo contra o Evangelho. Se você olhar na história da humanidade mais recente, os maiores opositores do Evangelho saíram de dentro da igreja. Os maiores ateus do mundo, os maiores pensadores, foram criados dentro da igreja. Eram filhos de pastores, de presbíteros, de pessoas, de líderes dentro da igreja. E eles se levantaram contra tudo aquilo que um dia experimentaram. Para esses, o autor dos Hebreus diz: não há mais lugar de arrependimento. Para esses, João diz: você nem recebe em casa. Para esses, João diz, é blasfêmia contra o Espírito Santo, é imperdoável. Só aguarda o juízo. Não há mais lugar de arrependimento.